O que se passa na mente de uma pessoa que se apaixona por um homem casado? O que se passa na mente de uma pessoa que não mede as consequências da sociedade por amar alguém? O que se passa na mente de uma pessoa que ama desesperadamente, é uma paixão desesperadora por outro que não é correspondido? O que se passa na mente de um adolescente que se apaixona por um homem velho, casado, filhos e até netos? Essas pessoas, elas não importa o que a sociedade vai falar, não importa se o mundo vai aprovar ou não, ela não nem passa pela mente dela que a outra família estará sofrendo. Essas pessoas, elas mudam tudo em prol daquele que ela ama. Ela muda a sua estrutura de vida, a sua estrutura é um amor tão forte, mas tão forte, que se for homem por homem, ele muda suas vestes, ele muda sua voz, ele muda sua atitude. Se for mulher por mulher, muda tudo. Muda os conceitos, aquilo que ela achava engraçado agora já não é, e aquilo que não era engraçado agora já é. Se o outro gosta de um filme, passa a gostar daquele filme também. Tudo na vida dessa pessoa muda, ela não importa o que a mãe pensa, o que os pais, o que a igreja vai falar, se está aceitando, se não está. Ela briga contra tudo e contra todos em prol daquela paixão. O que está passando na mente dessas pessoas? Será que o que a mídia diz com relação ao sentimento está correto? Porque eu que já passei por isso, quando eu vejo numa novela que uma mulher se apaixona por um homem casado ou que eles lutam a novela inteira, aquele sofrimento e acabam conseguindo ficar com ele. E aquilo a sociedade aceita e vibra com aquilo. É uma coisa errada que é passada e a sociedade vibra, é igual aquele La Casa de Papel. Aqueles ladrões roubam tudo e no final a sociedade torce por ele. Porque a mídia está tentando corroborar nossos sentimentos. Corroborar aquilo que a gente acha que é certo, aquilo que é certo em nossas mentes. Porque quando a gente está passando por um desses sentimentos tão forte e que a gente vê na mídia alguém com papel igual, fazendo igual e dando certo, a gente começa a acreditar que a gente está certo. A gente começa a acreditar que estamos andando no rumo certo, afinal estamos ouvindo o nosso coração. Você acha que o seu coração, o que o coração do homem faz é certo, pensa, sente? É totalmente certo confiar no seu coração e seguir o seu coração? E olha que essas pessoas, quando elas estão erradas, elas começam a agir contra Deus, elas começam a acreditar que Deus está contra elas. Na verdade, Deus não está contra essas pessoas, até porque Deus sabe que elas estão escravizadas. Elas estão escravizadas por um sentimento que elas não conseguem dominar. Mas é correto? Essa é a pergunta, é correto? É correto eu me apaixonar por um homem casado? É correto eu agora casada me apaixonar por um homem, por outro homem casado ou não? Por que a mídia está fazendo acreditar que é? Por que a mídia está deturpando o sentimento humano? Não é só a mídia que está deturpando. Eu quero mostrar para vocês o que a esquerda está fazendo. A esquerda, ela quer que você acredite que Deus não existe, ou que se existe ele é mau, e que errado está ele e não nós. E eles querem destruir a igreja porque a igreja mostra o que é correto. E a gente quer provar que o nosso amor está certo. O que a gente sente está certo. O coração do homem, começa por aí, o coração do homem é tão enganoso, mas tão enganoso, que 80% das pessoas se apaixonam pelo homem que não gosta delas, ou pela mulher, pelo parceiro que não aceita. Se eles, e muitos desses, chegam a matar o outro, separam no meio do caminho, mas se o coração fosse correto,
ia ter esse número de separação tão grande? Se as escolhas do coração fossem mais corretas que as escolhas da razão, até porque é até difícil escolher pela razão, né? Mas o que eu quero dizer é que não, pra gente não dar tanto valor e nem achar que está tão correto aquilo que nós sentimos. Porque o nosso coração nos engana. O nosso coração nos engana. E não só nos engana, o nosso coração nos aprisiona. Os nossos sentimentos nos aprisionam. Uma mulher apaixonada, ela pode dizer, mulher apaixonada é loucura. Porque ela muda a voz, ela muda o gesto, ela muda tudo, ela muda o jeito de falar, ela começa a falar manhoso, muitas vezes rindo sem parar. Diante de um grupo, ela é super inteligente, mas perto daquela pessoa que ela ama, muitas vezes não correspondido, ela vira outra pessoa, ela não consegue nem se expressar direito. Como dar valor a esse sentimento? Eu passei por isso, eu sofri muito por isso. Eu sofri por causa do meu sentimento, um sentimento que escraviza. Mas eu vou fazer uma pergunta para as pessoas de esquerda que fazem parte da rede social, essas coisas tudo. Se você acha tão correto que a gente deva dar mais valor ao sentimento, por que persegue pessoas que traem seus esposos, suas esposas? Por que persegue ele, coloca gangue stalk sobre eles? E dá valor à Rede Globo, dá valor a essas pessoas que criam essas novelas, fazendo eles acreditarem. Você está dando valor a uma coisa que está mostrando correto, mas está perseguindo o outro lá na rua. Está fazendo a mesma coisa. Já ouviu falar de gangue stalk? Pois bem, existe gangue stalk. Existe, são contratados, são pagos. E existe aqui no Brasil. Viu falar daquele menino Euler, que explodiu uma igreja? Pois bem, ele reclamou desse grupo. Ele reclamou e esse grupo fez ele se passar por doido. Existe. E é um movimento que veio desde 1975. É um movimento chamado de UNE. Um movimento que trabalha em rede. Antes era rede com a saúde apenas. Onde existiam projetos. Eles eram socialistas, existiam projetos na saúde, projetos de experiências. Muitos desses projetos são secretos, vocês não vão saber. Então, essas pessoas tinham reuniões nos Estados Unidos, na Alemanha, em 1977, 75. Se você olhar um pouco a história desses governadores, vocês vão ver que alguns deles passearam pela Alemanha nessa época. São projetos em que eles pegaram crianças, furaram a testa das crianças quando eram bebezinhas. E hoje eles usam as crianças como cobaias e mudam o sentimento delas. Essas pessoas estavam dentro da igreja, então eles infiltram pessoas dentro da igreja e através do som, do rádio, ele começa a fazer a pessoa através do córtex cerebral, fazer a pessoa se apaixonar desesperadamente por outros. Se apaixonar desesperadamente, quem estiver do lado dela, seja homem ou mulher, porque aquele córtex está sendo moldado ali naquela hora, através de infração. Então, naquele projeto deles, aquela pessoa vai começar a sentir de acordo com a infração manda para o cérebro dela. O cérebro dela capta, mas ela não consegue reagir, ela sente a emoção e não consegue falar, tá errado. Porque o cérebro dela está captando por sons inaudíveis, infrassons, são sons abaixo daquele que você pode ouvir. Mas o seu cérebro capta, faz o seu corpo, suas emoções ficarem afloradas. Você assistiu aquele Big Brother, onde tinha aquela menina, Carol Conká, e ela tinha as emoções dela completamente afloradas. Tinha o Lucas que disse que estava sentindo emoções afetivas. E foi ali dentro. Dá para ver que aquelas pessoas estavam sob efeitos de infração.
onde um agia estupidamente com o outro paixões exacerbadas pelo outro e aquela confusão toda. Esse mesmo infração ele é jogado dentro das igrejas por esses grupos e vira uma bagunça só ali dentro da igreja. É o pastor se apaixonando pela mulher, a outra apaixonando pelo outro e vira uma confusão dentro da igreja e nem sabe quem é o inimigo que está ali dentro. Está silencioso, está caladinho, entra ali muitas vezes com um celular está ali dentro e está movendo o sentimento das pessoas ali dentro. Comece a estudar um pouquinho sobre esse projeto, sobre o projeto UNE, o projeto Kellogg's. Maria de Lourdes, a mãe dela, ela acolheu minha avó na casa dela lá em Anápolis, deixou minha avó construir uma barraquinha, Tia Geni, né? A gente conhece ela como Tia Geni. Então, minha avó puxou da parede dela uns madeirite, coberta para tampar do vento, assim, fez tipo uma casinha ali na parede dela, minha avó muito pobre, para poder abrigar os filhos. E aí foram crescendo juntas, foram se tornando a mesma família. Mas em 1975 ela começou a liderar a Ceilândia. Em 1977 ela foi para a Alemanha. E aí minha história começou. Eu nasci em 76, fiquei internada há muito tempo, ouvido estourado, testa furada, alguma coisa que doía no meio da minha cabeça. E comecei a observar que eu comecei a ter pesadelos e sonhos terríveis. Os meus sentimentos totalmente aflorados. Totalmente. Meu pai era da inteligência, da polícia militar. Meu pai me ensinava que eu tinha que ser igual Platão, essas pessoas, pensadores aí, eu nem lembro o nome, Karl Marx, que a criança tem que se autoconhecer. Então, daí já começa a vir um sentimento homoafetivo, porque a própria criança, ela começa já a sentir seus órgãos sexuais e já manipular seus órgãos sexuais desde criança. Isso aí é um movimento socialista e comunista. Vem me ensinando que eu poderia ter relação sexual comigo mesma, manipular, fazer, conhecer a mim mesma desde criancinha. Onde meu pai ficava ali assistindo, e meu pai era PM nessa época, e fomos crescendo nesse mundo de tortura e sofrimento. Os sentimentos nossos foram completamente abalados, Era como se a gente fosse criada para ser objeto sexual de alguém. E meu pai, a gente acabou separando da minha mãe, a gente ficou naquele sentimento de viver de casa em casa, a gente foi morar no orfanato, e eu descobri depois que esse orfanato era justamente da Maria de Lourdes Abadi, em Ceilândia, ou da mãe dela, ou dela. Então eu comecei a investigar por que eu tinha pesadelos, eu escutava pessoas, já ouvi falar do José Mujica, que ele escuta vozes, pessoas falando, como se fosse num rádio. Pois eu comecei a ouvir a mesma coisa. Escutava pessoas, eu falava coisas que acontecia, daqui a pouco a mesma pessoa chegava ali. E eu comecei a observar que eu era monitorada. Este sentimento que vinha para mim era levado para outras pessoas. E aquela pessoa, se ela estivesse do lado do pastor, ela se apaixonava pelo pastor. Se ela estivesse do lado de um homem, ela se apaixonava por aquele homem. Então, virou essa mistura de sentimentos exagerado, sentimento entre homens por homens, pessoas que não podiam, esse grupo que formou rede social, veio do UNE, começa a estudar, que aí até você me ajuda, se eu estiver falando uma coisa errada, a gente aprende juntos, porque eu tentei investigar, quem estava me perseguindo, quem estava me ferindo, vários concursos que eu passei eu era tirada, concurso público, quando eu ia assumir, não conseguia assumir, do Senado, da Polícia Civil, da Radiobras, é um concurso que eu passava muito bem, mas quando chegava lá, não, perdeu por uma questãozinha de penal. Então, e eles falavam isso na igreja, no microfone. Ah, por causa de uma questãozinha que não quis ouvir Deus, aí, ó, tá vendo? E minha nota era 78, quem tirou 49 entrou na primeira chamada. Então,
Eu estudava muito, 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 acreditando que eu podia tirar minha família da pobreza. Mas eu estava cercada por um movimento, uma rede que estava me segurando. E eu não estava entendendo, para mim, estava parecendo que essa rede estava contra mim, porque eu estava apaixonada por um homem que era casado e eu estava me punindo por isso. Mas não era. Na verdade, eu era um objeto de vou falar cobaia, mas até hoje eu não consegui provar isso. A única coisa que eu tenho é um furo na cabeça, os pensamentos, a mente. Muitas pessoas que falam comigo através de infrações, às vezes ameaçando, se eu falar isso vai acontecer isso, não sei o quê. Mas a mesma forma que aconteceu com José Mujica, se faz comigo. Só que de um movimento de esquerda, que era para eu ser de esquerda. Mas eu quero denunciar por quê? Eles usam a ciência. Para eles, a ciência é um Deus. Eles querem monitorar minha mente, controlar meus sentimentos e querem controlar o seu. Antes, eles faziam comigo através de uma torre que tinha perto da minha casa. Até hoje tem outra torre que eu moro numa rua com uma torre bem grandona, na rua da Telebrasília. Mas agora, eles colocaram roteadores muito pertinho aqui no céu. Não tem para onde você fugir. É um controle em massa, não tem como escapar. E este sentimento onde fala que você pode sentir, que o seu sentimento pode falar mais alto, está errado. Mas como você vai conseguir lidar contra isso? Se você virou escravo disso, se você era homem, vai virar mulher. Você vai tentar mudar tudo, sua voz, seu jeito, porque é um sentimento tão escravo que você não consegue sair. Eu falo todos os meus erros que eu fiz enquanto estou debaixo desse sentimento. Como eu vou poder escapar? Se eu for falar assim em Deus, como eu poderia escapar? Por que o Brasil está precisando de pessoas cristãs? Para evitar essa manipulação em massa. Porque vão cair um por um, vai caindo a sociedade, vai entrando em degradação. O meu sentimento estava completamente abalado. E eu tenho certeza que o sentimento de um homem homossexual é tão forte quanto foi o meu. Porque quando estavam fazendo isso comigo, quem estava lá junto também sofreu. Eu era só a cobaia. Mas quem estava lá viraram homossexual, pastor, todo mundo que estava ali junto, perto de mim, se corrompeu de alguma forma. Se corrompeu assim, mudou, o sentimento mudou. O sentimento era o alvo era o céu, era Jesus, porque dentro da igreja a gente tem um alvo, Jesus. E aquilo confiscou os nossos sentimentos, confiscou as nossas emoções de uma forma tão cruel, tão covarde, que a gente começou até achar que Deus estava nos castigando, que Deus não era o culpado disso tudo. E é justamente o inverso. É justamente um dragão gigante que está tentando captar aí pessoas para todo quanto é lado. E a mídia faz acreditar que você está correto. Mas Deus nunca deixou você. Se você era da igreja, Deus nunca te deixou. O diabo tenta te tragar a própria rede, a próprio grupo que fez você ter um sentimento escravo, é o próprio que te ataca. É o próprio que dispõe gangues pelas ruas para te ferir, para te humilhar, para te chamar de sentimentos racistas. Sabe esses negócios de racista que você vê aí? É o próprio grupo que faz você se sentir depreciado, humilhado. Se alguém te chamar de negro, você vai sofrer. Por que eles querem que você sofra? Porque o seu sentimento fica abalado. Até um tempo atrás, se alguém te chamar de negro, você não estava nem aí. Você não estava com o sentimento abalado. Eu era chamada de mico-leão dourado, por causa do cabelo que pintava, né? E pelo meu rosto, o olho fininho, a formatura de um daqueles mico-leãozinhos que a gente vê. E eles me chamavam, meu avô me chamou muitas vezes de mico-leão. Um dia desse, até um homossexual me abraçou, porque o método da rede, quando ele ataca alguém, ele abraça, sorri, fala uma palavra que te deixa perturbado. E você naquela perturbação,
mas a pessoa tá rindo pra você, então você fica assim, em choque. Outro diz que te ama, e quando vira as costas, mas você ama de verdade. Aí ela tava só mentindo. Então, assim, ele faz parecer diante da sociedade, igual um dia a menina passou oferecendo biscoito para um na roda e me pulou, parou. Tipo, eu fiquei em choque. São coisas que você não consegue provar que estão fazendo, mas estão te machucando, te ferindo. No outro dia foi me pedir perdão, mas foi sozinha, o grupo não estava junto. Você entende que o próprio grupo que manipula o seu sentimento é o próprio grupo que te persegue pelas ruas. Então, essa direita, esse projeto de mudar, de tirar a igreja, de fechar a igreja, de tornar um país que os sentimentos ficam super aflorados, é um sentimento de fraqueza. Porque eu que estudei tanto, eu tinha um objetivo. O meu objetivo da minha vida era tirar minha família da pobreza. Meu único objetivo que eu tinha era, não queria ter filhos, não queria casar, nunca quis casar, porque eu vi minha mãe sofrendo demais com meu pai. Então, meu único objetivo era dar uma vida boa para minha família, meus irmãos e minha mãe, principalmente, e passar num concurso excelente. Estudei. Os alunos que eu dava aula para passar em concurso, eles todos passaram. Eles foram passando. Mas eu fazia, e sabe o que eles falavam contra mim? Eles sentavam a pessoa assim, igual um dia eu fui fazer essa do Senado, eu passei em 132 por aí, e aí eu fui fazer a prova prática. Cheguei lá 2 horas, certinho, marcado, pela UNB, no CESP, cheguei lá no SIG. Quando eu cheguei lá, a mulher, não, você tinha que estar aqui às 8 da manhã. Nossa, eu quase morri. Eu chorei. Eu chorei tanto que eu fiquei na parada até escurecer. E eu fiquei na parada errada, que eu estava tão perturbada que eu tinha estudado tanto, que eu ia ganhar 16 mil reais. Era o projeto da minha vida e eu passei muito bem classificada. Iam chamar de 400 pessoas, eu estava em 132 já. Não me lembro exatamente quantas pessoas iam chamar, mas a minha classificação foi por aí e eu fui chamada para fazer a prova prática nessa época. Então, quando eu sentei na parada, eu chorei. Quando eu vi, já estava de noite e eu não estava na parada que passava o ônibus. E aí eu mudei de parada, e chegando lá, a mulher falou bem assim, e cadê o seu Deus? Então, nas coisas que eu sofri, cadê o seu Deus? Chama o seu Deus. Então, eu não sabia se isso era parte do projeto, ou que eles queriam ver Deus, ou se era uma forma de falar, e aí, agora? Quem está mandando somos nós, e seu Deus que não fez nada? Né? Então, eu vi muito sofrimento, esse negócio do meu pai, que ele nos torturava muito, ele espancava a gente, ele cortava a gente de cima e embaixo, e fazia a gente ficar se masturbando, manipulando, fazendo coisas horríveis. Isso pra gente é como se quebrasse a nossa infância. E como que um filósofo, você pode seguir um filósofo que faz isso, que fala disso? Como os psicólogos podem estar baseados em cima disso? Eu começo a acreditar que os psicólogos devem ser todos de esquerda. É um absurdo que aceitem isso. Desestruturando a moral. Esse grupo, eles não querem você nos órgãos públicos. Eles não querem você lá dentro, você que é cristão. Os outros eles aceitam, mas você que é cristão vai entrar lá dentro para bagunçar com os projetos deles, de fechar a igreja, com o projeto de manipular a sua mente? Esse negócio da vacina que eles estão falando, porque essa esquerda, elas dão super valor às ciências. Por quê? Porque a ciência me feriu. Feriu mais alguns por aí. Se alguém mais dessa época tiver um furo na testa, por favor, junte-se a mim. Conte-me a sua história, eu preciso saber. A gente precisa juntar e brigar por isso. Brigar, falar assim, estão manipulando a nossa mente. Estão querendo manipular a mente do mundo lá fora.
Eles estão com a ideia de que o Espírito Santo é um Espírito Santo que eles criaram através de celular. É um Espírito Santo que fala na mente humana, que fala para a pessoa agir dessa forma. É um Espírito Santo deles, não é aquele de Deus. Às vezes você dorme, sabe por que eles ficam tão ricos? Quando você dorme, eles jogam infrações sobre a sua casa. Infrações de rádio, sabe aquelas torres de rádio que tem? Então eles convencem você a entrar na loja deles e comprar os produtos deles. Quando você acorda, você acredita que aquele sentimento é seu. É por isso que os homossexuais acreditam que aquele sentimento é deles. Porque eles já acordam minados daquele sentimento. Vai lá e compra, e eles vão se tornando ricos. Eles manipulam a mente de juízes para dar questões favoráveis a eles. Por exemplo, se eles estão no processo judicial e a pessoa tem provas contra eles, então a pessoa ganha por causa das provas, mas aí o juiz dá para a pessoa pagar para receber deles apenas 2.000. Mas ganhou, a pessoa sai dali satisfeita porque ganhou. Porém, se for o inverso, a pessoa não conseguiu provar, é 100.000 que ele ganha em cima da pobre da pessoa. Manipulam, eles manipulam as decisões judiciais, eles manipulam os projetos. Aqueles projetos que são feitos na Câmara e no Senado, a maioria deles são feitos de noite, porque é a forma mais fácil de manipular a mente humana enquanto o povo está dormindo. São feitos de noite, e é por isso que eu peço que tire todos os projetos que foram feitos de noite, que sejam anulados e colocados para serem julgados durante o dia. O trabalho de uma nação é durante o dia, à noite é para descansar. Porque enquanto a sociedade está dormindo, eles estão criando projetos. Não é correto, não é certo. Os projetos feitos durante a noite têm que ser anulados. Porque são muitas vezes projetos obscuros que a sociedade não pode estar sabendo. Por exemplo, venda de imóveis para países exteriores. A gente não pode aceitar isso. Venda de pedaço de terra aqui da União para pessoas lá de fora, países de fora. Não. Senão a gente vai estar desfazendo do nosso país. Na hora que a gente for brigar, a gente não vai ter força porque o nosso inimigo está dentro da nossa casa. Estratégia de guerra. Então, diante dessas coisas, eu falo para você. Se você discorda desse sentimento, se você é mulher, tem um esposo, discorda desse sentimento. Se você sofreu através desse sentimento como eu sofri, não aceite essa doutrina. Se você está dentro de um projeto, de um sentimento que você mudou a sua vida, você se descabelou, você perdeu coisas, você se feriu, você se machucou e você não conseguiu sair dele, você se sente escravo desse sentimento, não aceite essas coisas, não aceite o que a mídia está falando, não aceite o que de esquerda está falando. Todas essas pessoas que querem manipular a tua mente, eles usam uma sigla G. Tudo que tem G é porque G vem de God, de Deus, e eles querem, ser conhecidos como Deus, a ciência como Deus. Na verdade, eles manipulam você para sofrer, para ter dores, câncer no intestino. A maioria das pessoas que estão com câncer hoje, de pulmão, intestino, problemas no intestino, pulmão e pâncreas, via infração, via rádio. Porque precisa ser emitida energia mais forte por roteadores ali, e essas energias queimam o pulmão da pessoa, ataca o ar, a pele. Se você perceber, quanto mais forte for a internet da sua casa, maior é a probabilidade de dar câncer na família ali, de garganta, porque respira o ar eletrizado, energizado. Então, são moléculas que são tiradas, a energia é tirada os íons, né? É tirados os elétrons. E aí a molécula começa a procurar, ela entra em movimentação, procurando a molécula, não, o átomo, procurando o íon dela de volta, e aí cria energia. Certo? Eu não sei explicar o correto,
porque o que eu fiz foi ciências contábeis na Unieuro. Porém, tudo que for de ajuda para me ajudar, eu peço. Se você é físico, se você, sei lá, conhece esse projeto Kellogg, ou projeto Uni, ou projeto Rede Social. Se você é da maçonaria e sabe do que eu estou falando, sabe que é verdade, se puder me ajudar de alguma forma, eu peço ajuda. Eu peço ajuda, eu quero provar. Que até corda de suicídio eu recebi nesses grupos. Mas é justo isso? É justo. Eu quero que você me diz, é justo eu me apaixonar por um homem e receber uma corda de suicídio por causa disso? Se você acha que é justo, negue a esquerda. Porque é a própria esquerda que está provocando esses sentimentos. Negue a esquerda. Se você acha justo que o meu sentimento está errado, não aceite o que a mídia está passando na televisão. Não aceite o que a Globo passa, que esses sentimentos errados estão corretos. Na verdade, eu quero que você ache que foi justo. Eu te mostro a minha corda de suicídio. Mas é que eu quero juntar com o resto da sociedade, com esse grupo que me atacou e dizer, vocês estão certos. Eu estava errado. A Rede Globo está errada quando passa isso aí. O povo de esquerda, eles estão errados quando aceitam esses tipos de sentimentos exagerados. E eu não estou falando para maltratar o homossexual ou quem está passando por isso, a mulher que se apaixona por outro. Não estou falando isso, não. Eles estão sofrendo tanto quanto eu sofri. Alguns não, que já estão casados, já estão... Porque hoje já mudou totalmente. O que eu estou querendo dizer é que a gente caiu no engodo. A gente caiu numa escravidão sem saber como sair dela. E como sair disso? Quando você está apaixonado, me explica, quem que vai fazer você desapaixonar? Quem que vai falar para você que você está errado? Não existe. Quando você está nesse amor tão forte, tão vigoroso, é tão forte, tão vigoroso, todo o seu sentimento fica abalado. Quando você está com raiva em excesso. Quando você está em depressão, está em excesso. Tudo infração. Todo o seu sentimento está sendo corroborado. Com a ajuda de novelas, de coisa que está fazendo você acreditar que aquilo está certo. Por que a dona de casa acha ruim quando o esposo dela está com outra mulher na rua, mas quando ela assiste a novela, ela acha legal? Não aceite, gente. Não aceite. Não aceite isso como certo. Não aceite o que eu fiz como certo. Não concorde com isso. Junte contra isso. Junte contra esse pensamento filosófico de que a criança precisa conhecer as partes sexuais dela. Porque eu me vi escravizada por aquilo, enquanto meu pai ficava me assistindo. São pessoas pedófilas que estão ali assistindo de longe, monitorando crianças se masturbando. E a criança fica aprisionada àquilo que, se deixar, passa o dia todinho fazendo aquilo. Pensa, sua criança de 6 anos fazendo isso. Foi isso que meu pai me fez comigo. 6 anos. Concorda com isso? Você concorda com isso, pelo amor de Deus? Para e pensa. Para e pensa que isso está errado. Para e pensa como a igreja está sendo atacada por essas pessoas. Não aceite socialismo, não aceite comunismo. Se a direita faz isso também, mas pelo menos uma coisa está certa, a direita, ela não vai destruir a moral. Se ela faz esse monitoramento, essa manipulação também, que eu não sei. Essa pessoa mesmo que eu me apaixonei doentemente por ela, ela era um militar, sargento do exército. Não sei se quem fez isso comigo, mais provável ser de esquerda, porque a Maria Badia, ela disse socialista, né? Mas quem eu me apaixonei era um sargento do exército, então eu não sei dizer de quem é a culpa. Eu só sei que eu me vi aprisionada, me vi atacada, me vi ferida, vi meu filho sofrendo, porque quando eles viram que me atacar sozinha não funcionava, porque eu era forte, valente, brigava com eles, então roubaram minhas empresas, destruíram tudo que era meu.
Vi pessoas tentando me ajudar no meio do caminho. E me pensei, minha filha, eu te amo tanto, você não sabe. Pessoas desesperadas me encontrando, mas não podia falar. Mas eu não posso falar que eu te amo, senão vai pegar pra mim também. Vi essas pessoas sofrendo. E a maioria dessas pessoas que fizeram isso contra mim, essas pessoas vinham depois e me pediam perdão. Porque eu não tinha feito mal a essas pessoas. O único mal que eu tinha feito era comigo mesmo e me apaixonando por uma pessoa que eu não deveria me apaixonar. Nunca nem cheguei a ter um caso com ela, não. E não vou falar que era mérito meu, não, era mérito dela, porque ela não queria nada comigo. O que eu quero que você entenda é que os nossos sentimentos estão sendo abalados, corrompidos pela esquerda. Não caia nesse golpe. Não seja escravizado por um sentimento onde eles não nos fazem gostar deles, mesmo eles estando errados. A trabalhar doentemente de manhã até meia-noite em prol desse amor por esses governadores, por esses presidentes, coisas. Não sabe separar o que é moral, o que é razão, o que é certo, em nome do sentimento, do sentimentalismo. Entendeu agora por que eles estão fazendo o negro se sentir sofrido? Porque se ele corromper, enfraquecer o sentimento do negro, é mais fácil dele falar, agora eu vou te dar a mão. Porque o negro, se você chamar ele de negro na rua, ele vai sofrer tanto, tanto, e na hora dele, porque antes ele não sofria. Ele já estava forte, já estava valente, já podia lutar de cara com cara, mas agora ele se sente frágil. Se não tiver alguém para dar a mão e socorrer ele se sente frágil. Consegue me entender? Porque eles estão abalando os nossos sentimentos para nos deixar frágeis. E na hora que ele falar, vou te socorrer. Por exemplo, a China, agora ela está tornando os homens delas mais viris. Já não é mais frágeis. Agora é o mundo que vai ficar frágil, mas os dela vai ser mais viris, através da inteligência artificial. Entendeu? Que lá agora nem novela pode mais passar novela de homossexualismo. Porque o interesse dela agora é com ela, é que os dela sejam fortes, que ela sabe que a novela induz a pessoa. Se você passar um filme de alguma coisa, no outro dia muitas pessoas estão imitando aquele filme. Certo? Para e pensa, organiza a sua mente. Fala assim, deixa eu estar do lado daquela mulher ou daquele homem. Deixa eu estar do lado do homossexual para entender a mente dele. Eu vou falar outra coisa pro homossexual. Você achou que Deus te deixou por isso? Você está muito enganado. O único motivo de você não ter morrido foi porque Deus te salvou. Deus está te segurando pela mão. Deus fala, a alma que pecar, essa morrerá. E todas as vidas pertencem a mim. Você é escolhido. Você era escolhido quando você estava dentro da igreja. O diabo faz de tudo para você suicidar. O diabo está fazendo de tudo para mudar a tua mente. Através dessas pessoinhas aí, monitorando você. Mas o meu Deus diz que não. Ele te protege na hora certa, te arranca da escravidão. Meu Deus continua contigo. Por isso eu te falo, não fale palavras contra Deus. Ele é o único que te protege até hoje. Ele é o único que me protegeu. Quando esse grupo se reuniu contra mim, eu nem sabia. Deus me falou, se uniram contra ti, mas não estou nisso, não. Então Deus... Aí você pergunta, mas Deus não sabe de tudo? Sabe, mas Ele vai deixando levar e na hora quando você está no sufoco, Ele te tira. Ele te escolheu ali e vai te puxar ali na hora certa. Tá bom? É meu conselho que eu dou à nação. Cuide para que a esquerda não te engule pelo sentimento. Não te escravize pelo teu sentimento. Porque assim como eles me chamavam de Elisa Samúdio, que não fizeram comigo o que fizeram com Elisa Samúdio, porque com Elisa Samúdio foi a mesma coisa, era da igreja, foi escravizada pelo sentimento, foi morta, dá até dó assim de falar, o sofrimento que ela deve ter passado, mas no meu caso, eu passaria feliz pela escravidão. Se essa pessoa estivesse me machucando, me batendo, me ferindo, mas eu estivesse do lado dela, eu estaria feliz.
é uma escravidão doentia. Não deixe o sentimentalismo te escravizar. Se você estiver errando ou correto, fala assim, eu estou errando, eu estou correto, mas não vai mais me escravizar. Eu vou saber em quem votar, eu vou saber o que está certo, não vou negar a Deus. Mesmo passando por isso, não vou negar a Deus. Deus sabe que muitos homossexuais não negaram a Ele, pelo contrário, quer Ele perto deles. Então, a mídia agora quer fazer você acreditar que Deus não existe e que Deus é a inteligência. É a inteligência artificial de hoje. Tanto é que ela pode falar na sua mente, mudar o seu pensamento, mudar o seu sentimento. Mas esse G aí, o G, tudo que carregar o nome G, foge dele. Porque é melhor você fugir dele do que cair nele, ser escravizado por ele e ainda ser morto por ele. Foi isso que Deus falou para mim. Se você tiver que escolher entre correr para o lado da polícia ou correr para o lado desse pessoal, foge para o lado da polícia. Porque o máximo que a polícia vai fazer é te matar. Mas eles não, eles vão te fazer pecar, perder o céu e ainda te matam no final. Entendeu? O que faz a escravidão? Corra para o lado inverso. Tudo que ele falar isso, tenha a mente aberta. Eu estou errado, meu sentimento está corroborado, eu adoro a Deus. E na hora que puder, eu saio, eu pulo dessa água que está tentando me cobrir. Fica de pé, na hora certa Deus vai chamar vocês como um batalhão. Como um batalhão, mas em prol da posição correta, certo? Tudo certo? Até mais ver, e eu tenho muito que falar sobre grupos de stalker, como é que eles agem. Fique comigo nas próximas e vamos lá.